Perceberam que o tema Natal está forte hoje no programa? E é claro que isso não muda nesse momento da entrevista, porque nós estamos aqui com a Paula Furtado e é uma época perfeita para a gente não só falar do Papai Noel. Não é só isso. Natal não é só o Papai Noel. Quem é cristão, claro, valoriza essa data de uma outra forma, mas na companhia da Paula Furtado, a gente vai aprender um pouco mais. Porque eu acho que as instruções que você tem aí no coração e na cabeça para trazer para nós, não vai ficar só para as crianças. Não. Que são o foco nosso hoje, mas eu acho que muito adulto vai aprender hoje. Vai, com certeza. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Olha, e prazer nosso também, porque quando nós falamos em crianças, o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que estamos passando para as crianças, isso deve existir, ele deve ser zeloso, porque o que a criança aprende, ela vai levar para o resto da vida, bem ou mal. Sim, tanto no modelo como nas memórias que a gente cria junto com a criança, né? As memórias afetivas e o modelo que eu dou para ela. Então, se eu valorizar o Natal como uma época de consumismo, de compra, de amigo secreto, de coisas mais do mundo, né, do consumo, ela vai agir dessa maneira. Agora, se a gente criar memórias afetivas, de mostrar o verdadeiro sentido do Natal, né, a simbologia, a coisa da união, da solidariedade, de estar junto com a família, de valorizar o que a gente tem, então vai ser outro adulto também que vai continuar criando memórias afetivas importantes sobre a data. E olha, quando isso que ela colocou, são valores, são situações que a gente assim, aprende no nosso dia a dia. O que eu acho importante a gente lembrar é que as crianças aprendem com os pais, as crianças aprendem também com os avós, as crianças aprendem com a professora, mesmo que a professora não seja quem vai educar, quem vai ensinar, não, educar com os pais. Mas, às vezes, a professora, de uma maneira delicada, ela coloca uma situação na sala de aula e acaba ajudando aquela criança também. Ou seja, todos os adultos da convivência desta criança são responsáveis e corresponsáveis na formação do caráter daquela criança, no comportamento, aquilo que ela vai levar para o resto da vida. E é disso que nós queremos falar hoje. Exato. Agora, o que você acha importante nós destacarmos, principalmente agora no Natal, porque os pais estão muito preocupados com presente. Sim. Presente. E o que você quer ganhar do Papai Noel? Sim. Né? E como que você vê essa linguagem, essa forma de abordagem a respeito do Natal com a criança? Bom, esse imaginário, essa fantasia, né, do Papai Noel... Ela não é ruim. Não é ruim. Isso tá muito ligado com a fase da criança, né? Que ela tá naquela fase do imaginário, da fantasia. Então, é bom alimentar essa crença, tudo. Agora, vai depender do modo como a gente foca. Então, por exemplo, agora no consultório, teve algumas crianças que quiseram fazer a cartinha para o Papai Noel lá. Só que aí eu dei a proposta para eles de, vamos colocar primeiro o que a gente pode agradecer desse ano? O que foi legal nesse ano? O que você pode agradecer da sua família, da sua escola, dos seus amigos? Então foi tão bonito e os pais ficaram emocionados. Depois eu dou essa dica sempre para os pais, de colocar isso, né? Não só de pedir, mas também de agradecer. E aproveitar essa época também para instituições de caridade, né, de doar presentes para aqueles mais necessitados, vai receber um monte de presente, então vamos pegar aqueles que você não está usando, que está em bom estado e vamos lá, mas leva a criança junto para conhecer a realidade, para ver que a criança vai ficar tão feliz com aquele brinquedo usado, que às vezes ele não estava nem ligando para ele, mas participar de momentos de solidariedade, isso é muito importante. Esse é o sentido do Natal, né? E muitas vezes a própria mãe
não critico. Gente, tudo que a gente comenta aqui, a gente comenta como forma de troca de informação e de experiências. Mas tem muita mãe que chega no final do ano, limpa tudo lá, o quarto da criança, separa os brinquedos, separa as roupas, tudo, coloca numa sacola e doa. Sim. Então, colocar a criança nesse processo de separar e de doar e levá-la junto, isso é importante. Isso é muito importante. Dele perceber, né, que aquilo que para ele está sobrando é muito para outro. Né, de perceber que eu posso fazer essa doação, eu posso ter esse momento de solidariedade mesmo com o outro. Né? Isso em muitas situações. Hoje em dia eu vejo assim, esse consumismo, às vezes é muito legal ter uma pessoa que monte a árvore para mim e fica aquela árvore de revista, mas é muito importante aquele momento de eu montar a árvore com a criança também. Né? Nem que nesse momento a criança participe de alguma maneira, coloque o enfeite da maneira errada, mas depois a mãe vai lá e arruma, tudo bem, mas ele está participando. Né? Esse momento de estar junto é onde eu crio as memórias afetivas. Montar o presépio, montar a árvore, montar a casa para o Natal. Então, participar realmente. Teve até uma proposta que eu fiz para uma família que estava querendo alguma coisa diferente. Eles fizeram um amigo secreto que cada um fazia o próprio presente para doar. Que legal! Então, com a criança podia ser uma cartinha, um desenho, pintar um quadrinho, fazer alguma coisa de artesanato, fazer um biscoito, fazer... Nós vamos colocar uma imagem aí para vocês agora. Essa imagem é a imagem do biscoito. Não, isso aí é artesanato. Esse lá no consultório, esse lá no meu consultório, eles fizeram, eu montei até o enfeite do consultório, a árvore era toda feita por eles. Então, eles fizeram os enfeites. Então esses são os enfeites da árvore que você montou lá no consultório? Lá no consultório. Então, eles faziam o enfeite. Nesse momento, eu sempre faço uma dinâmica, que eu sou arte-terapeuta, né? Então, eu fazia uma dinâmica para eles pensarem o que eles queriam agradecer e o que eles queriam levar para 2025. Então, eles montavam o enfeite com aquela proposta já. E aí eles colocavam na árvore, ali alguns prontos, eles colocaram na árvore e no último dia eles levaram o enfeite para casa. Então, e olha, só para vocês entenderem o trabalho da Paula Furtado, a Paula é pedagoga e ela fez especialização em psicopedagogia e, além disso, também trabalha com educação especial, arte de contar histórias, e a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. A arte-terapia, ela acabou de dizer que usa também como técnica dentro da pedagogia, dentro daquilo que ela sabe, para tirar da criança o melhor que ela tem de dentro, mas também para colocar coisas boas dentro, porque a arte tem muito disso, né? Sim, a arte é muito reveladora, ela é um acesso direto ao inconsciente, né? Então, todos os nossos sonhos, desejos, tá tudo lá. Quando a gente põe na arte, revela, né? Então, traz para a consciência tudo aquilo que a gente gostaria, que a gente deseja, que a gente teme. Então, fica muito mais fácil trabalhar com as produções deles. E uma das coisas que está envolvido, e nós estamos aqui falando de arte, mas a gente não pode separar, porque o tema é Natal, a gente não pode separar a fé também. O Natal, ele tem todos os simbolismos, né? Eu tenho falado bastante, Paula, do presépio, contar para a criança quem são aquelas pessoas que estão ali, quem é aquele, por que está vazia a caminha, né? E contar a história da nossa salvação. Então, a fé também nesse período do Natal deve ser trabalhada, deve ser contada para a criança, independente assim do contexto Natal que o mundo coloca, a gente pode trazer a fé? Pode trazer, sim, mas com certeza. Eu vou pedir a você que responda essa pergunta daqui a pouquinho, porque a gente sai para o intervalo muito rápido. Paula, vamos tomar um copo d'água e a gente volta já. Hoje o Mulher.com recebe Paula Furtado, psicopedagoga. Já fez a lista do tanto de coisa que essa mulher sabe fazer para envolver as crianças e fazê-las
estar no mundo, não criar um mundo só para elas, o que hoje a gente vê muitas crianças vivendo numa bolha porque os pais ou protegem ou só ensinam aquilo ali. O que a gente quer fazer hoje é mostrar que o Natal é algo maior, é algo amplo, é muito amor, é muita coisa envolvida e as crianças precisam estar nesse mundo, junto com outras pessoas, não só da família e até pessoas que talvez elas nunca pensassem em conhecer. E eu fiz uma pergunta para a Paula na saída do bloco anterior sobre a fé. Né? Como não falar de fé no Natal? Temos que falar? Essa é a pergunta. Sim. O Natal, o simbolismo do Natal é esse, né? É a fé que a gente tem em algo maior. Então, isso passar para a criança, que ela pode ter essa segurança, né, do Natal, e o Natal é o aniversário e a comemoração dessa nossa fé, é muito bonito, né? E isso que você falou de estar no mundo é perfeito, porque é o que a gente quer passar para a criança, esse sentimento de pertencimento. Quando eu estou no Natal e está a união, está a solidariedade, está a minha família, e vem a família do pai, da mãe, os avós, juntos, é isso que traz para a criança essa sensação de pertencer, né? E pertencer a um ambiente de união, de família, que é isso que é o sentido do Natal. Então, quanto mais a gente trouxer esses sentimentos e ações mostrando esse sentimento, porque se a família só estiver ligada, tem que comprar o presente desse, da caixinha de não sei quem, acabou o sentido do Natal, né? Que é ter aqueles momentos que eu vou estar em família fazendo biscoito, fazendo uma torta para o dia do Natal, ou contando histórias natalinas, ou contando histórias da minha fé que remetam ao Natal. Isso é muito importante. E a literatura ajuda muito a gente nisso, né? Ela dá essa sensação porque é um contato, um acesso direto ao inconsciente, à simbologia das histórias. Então, quando eu estou contando histórias que falam sobre valores, falam sobre emoções, que falam sobre solidariedade, união, família, respeito, ele também está se projetando naquele personagem, sabendo que ele também pode alcançar um final feliz. Né? Que é Você faz isso nos seus livros também? Nos meus livros também. Todos os meus livros têm um fundo terapêutico e sempre alguma história de superação. Né? Então, sempre eu pego algum tema assim, terapêutico, por exemplo, raiva. Né? A criança que não consegue controlar a raiva, ou que tem muito medo, ou que se sente rejeitada. Então, todos esses emoções são trabalhadas através do personagem. E quando a gente fala pelo personagem, fica muito mais fácil eu falar da minha dor, né? Porque eu estou falando do medo do personagem. Mas aí ele vai terminar se colocando, sabia que eu também sou assim? E aí ele vai se projetando e ele vai vendo que o grande problema dele também tem solução, né? Porque e esse aqui é um dos livros, né? Esse aqui é o mais grossinho de todos. É o mais grossinho. São várias histórias aqui. Várias. Aí são 9 histórias. E eu acho legal, também assim, você conta com um ilustrador magnífico. São várias histórias, muda a cor da página. Linda. Mudam os personagens. Essa ilustradora ótima. As ilustrações estão maravilosas. Até na simplicidade, ela tem o seu recado. Olha isso, gente. E isso aqui atinge a criança, né? Atinge. Isso aqui toca a criança. Toca. E é engraçado que às vezes eles chegam no consultório já pedindo, me conta a história do panda, por exemplo, que é o que teve o irmãozinho, então tem ciúmes do irmão mais novo. Aí tem uma que eu fiz que é o ciúmes da irmã mais velha, que já está fazendo coisas que eu não posso fazer. Então, a criança é tão esperta que ela mesma pede aquilo que ela precisa ser trabalhada. Então, por isso que eu falo para os pais, muitas vezes, ele fica, conta outra vez, conte 100 vezes, porque enquanto ele está pedindo, ele está precisando daquele enredo. E olha, é muito interessante, é gostoso, claro, a mãe contar a história, o pai contar a história, mas é tão gostoso quando os dois participam, né, fazendo as vozes dos personagens. Eu me lembro quando o meu filho, o Gabriel, ele amava que eu contasse a história dos 3 porquinhos. E aí o meu marido fazia a voz do lobo mau.
E eu contava, fazia aquele auê, às vezes fazia um barulho, e as crianças e os outros irmãos também, né, acabam se envolvendo. E aí ficou a eles voz devem do lembrar Lobo. Com disso certeza, até hoje. mais de 30 anos. Sim, Eles lembram. Nossa, quando meu pai fazia a voz do Lobo Mau. Isso marca. Marca. Isso que eu chamo de memória afetiva. São aqueles momentos, não é aquele presente muito caro que eu estou dando para eles que vão ficar como memória afetiva. Mas são os momentos que eu passo junto, os momentos em família, o momento do Era Uma Vez. Porque Era Uma Vez abre uma porta mágica, né? Quando alguém fala Era Uma Vez, verdade. É um mundo de possibilidades. Então, esses momentos são aqueles que criam laços afetivos e criam as memórias que vão ficar para sempre. Né? Esses momentos de história, brincadeira. Eu até comentei essa do Lobo Mau, porque depois que eles crescem, eles entendem o contexto de cada personagem. E quando o pai fala, ô fulano, pega lá pra mim, você quer dizer, lá o Lobo Mau, eu mando e não peço, eu gosto de mandar. Se não me obedecem, eu ponho tudo no ar. Ou seja, aí o pai já virou uma brincadeira. Sim. Mas agora tem crianças que têm medo de alguns personagens também. Sim. O pai e a mãe, ou a avó, começou a contar uma história, sentiu que a criança ficou incomodada com aquilo, ela deve explicar esse personagem ou suprimir esse personagem da história? Não deve tirar da história, porque assim, a criança vai aprender isso em casa, né? É no ambiente que ela tem a segurança. Então não tira a história. Tem gente que assim, no começo da Branca de Neve aparece a mãe morrendo, tem gente que já tira. Como se aquela criança não fosse sofrer nenhuma perda na vida, né? E às vezes a perda da mãe, às vezes não é só a perda física, mas aquele momento que eu estou na escola, longe da minha mãe, é uma perda, né? Então os contos, eles são tão ricos e sobrevivem até hoje, porque eles terminam trabalhando essas questões, né, de separação, de luto, de morte, de rejeição. De desobediência, na história do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho, todas as histórias têm um objetivo, né, um fundo terapêutico. Então, por contar isso histórias é importante. Muito importante. E não suprime, a criança aguenta, porque ela está lá no carinho. Agora, uma coisa que eu falo é, se a criança dormir, não para de contar a história. Porque conta até o final. Eu preciso garantir o final feliz para a criança. Mesmo que ela esteja dormindo, ela está ligada. É legal, hein? E aí você conta, porque às vezes ele dorme na hora do lobo. E aí ele vai ter pesadelo com o lobo, com certeza. Porque ele dormiu na hora que o lobo estava atacando a casinha. Se eu garanto, nem que seja mais rapidinho, e aí viveram felizes para sempre, eu preciso garantir que apesar das adversidades, tudo dá certo. E não é tudo cor-de-rosa, né? Que eu vejo muitas críticas em cima de contos falando isso. Ah, mas é tudo lindo, tudo contos, é tudo cor-de-rosa. E não é. Eles perdem mãe, perdem pai, sofrem pelo meio do caminho, mas mostra que apesar das dificuldades, tem uma superação no final. Então é isso que é a mensagem que eles trazem. E a nossa mensagem hoje também. Sim, foi uma delícia conversar com você, Paula. Eu imagino os seus pacientes, os seus alunos ali com você, porque envolve. E a gente fica com vontade de ler os seus livros. Nós já divulgamos o seu Instagram. E eu aproveito para desejar a você, a sua família, aos seus alunos, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, para todas nós. E olha, e a gente também fica por aqui porque nós, claro, estamos preparando o nosso Natal. Hoje é dia de ligar para o pessoal para ver quem vai para casa. Sim. Hoje a gente já aprendeu muita coisa com a Ana Paula, pegar as dicas da Ana Paula. Então a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais programa Mulher.com para você. Beijo, gente!